Jesus. Essa foi boa, essa. A paz, amados. Não. Paz, Fernanda. Paz, Damião. Prazer estar contigo aqui novamente, podendo compartilhar a palavra de Deus. Jesus. E nós estamos continuando, vamos continuar estudando a Bíblia. Hoje nós terminaremos de estudar, deixa eu ligar aqui, espera um pouquinho. Isso. Nós estamos aqui estudando os profetas menores e nós já estudamos 11 profetas. Na verdade, hoje nós vamos terminar Zacarias, parte 2, tá bom? E eu quero convidá-los na próxima semana a terminar o livro dos profetas, lendo o profeta Malaquias, tá bom? Garanto que Deus vai falar muito com você, muitas revelações, tá bom? E hoje nós vamos estudar então Zacarias, parte 2. Por que parte 2? Porque na semana passada nós iniciamos, fizemos uma introdução, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Bom, para ser bem objetivo, nós estamos num período do reinado da Pérsia. A Pérsia vai lá e toma o domínio da Babilônia. Você achava que a Pérsia era só nos filmes, né? Que lá o príncipe da Pérsia, que assistiu aquele filme, o príncipe da Pérsia? Pois é, teve o período persa, eles vão lá após Babilônia, eles dominam então o grande império persa. Esse império, né, que já foi lá profetizado pelo profeta Daniel, lá na Babilônia, capítulo 2, profeta Daniel, que nós já estudamos, ele vai durar aproximadamente 200 anos. Se você quiser depois esse slide aqui, ó, 538 a 331, aproximadamente 200 anos de domínio persa. E esses livros, esse domínio, é interessante você ler o livro de Esdras, Neemias e Esther. Tudo nesse período, é fantástico. Então, quando você for estudar lá o livro de Esther, Esther está lá no meio do reino persa, lá, que é a rainha da Pérsia, que Deus a usa. Bom, nesse período do reino persa, para se cumprir o que foi dito lá pelo profeta Jeremias, no livro de Esdras 1, só para a gente dar o fundo histórico, uma revisão rapidinha da semana passada. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, só para você entender que é o reinado persa. A Pérsia está dominando o mundo. Tudo bem? Tá legal. Então, para se cumprir isso, Jeremias, que nós já lemos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Qual a diferença do Ciro e do Nabucodonosor? O Ciro, ele vai declarar, ele vai reconhecer que Deus proporcionou que ele fosse rei do grande império. O Nabucodonosor não, ele não reconhece isso, tanto que ele vai lá, acho que no capítulo 4, Daniel, e acaba lá falando que ele conquistou tudo nesse sentido. Então, o reino caiu. Então, é por isso que ele tem insistido, todas as suas conquistas que Deus permite através de você, a glória é de Deus. Você tem que reconhecer que Deus que proporcionou isso. E é fantástico isso. Então ele fala assim, ó. Ele fala assim diz Ciro. Olha que lindo. Olha o que o rei da Pérsia vai dizer. Ele fala assim, ó. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. E isso já foi profetizado bem antes dele nascer pelo profeta Isaías. Nós já vimos isso. Eu quero só para ativar a sua memória, para você sintonizar nesse canal aqui. E me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Então, Deus fala com ele e ele manda então. Então, quem de vocês aí que quiser ir, pode ir. Ele libera. Então, liderados por Zorobabel como governador e Josué, um dos sacerdotes, vem uma leva. Livro de Esdras. Fantástico. E eles começam a construir. E lá aí tem o capítulo 2, que é a lista de quem está vindo. No capítulo 3 eles chegam, começam a edificar. No capítulo 4, quando o inimigo vê que você está restaurando o templo e vai começar a adorar a Deus, o inimigo faz o quê? Opa! Vamos tentar parar com isso. E paralelamente, isso nós temos que estudar, porque assim, se você ficar amarrado no Antigo Testamento, esperando que aquelas coisas que aconteceram lá aconteça com você, não vai acontecer, fisicamente falando as coisas, não. Só que você tem que entender que a essência de Deus não muda.
E é com essa visão que você tem que aprender com nossos irmãos do Antigo Testamento. É fantástico isso. E ele fala assim, ó, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo. Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles tentam se infiltrar. Eles chegaram ao governador e falam, ei, deixar-nos edificar convosco, porque como vocês, nós também buscamos a Deus. Uma cilada, né? Então você toma muito cuidado com essa, né? Nós também queremos te ajudar a crescer. Não. Aí espertamente o Zorobabel fala que não. O Josué que é o não vamos deixar. Certo? Não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus. Não adianta. Ou você busca Deus e entende que a essência dele é amar, só que ele deixa tudo escrito, como que ele gostaria de ser adorado, de ser servido, como que ele gostaria que as coisas dele fossem feitas, e faz, ou então você abre mão, só que é o seguinte, as maldições virão. Então eu quis mostrar para vocês que é isso, eles estão lá edificando, e os inimigos vão vir então, e vai dar uma desanimada. E eles vão parar a obra. Olha lá, vão parar, no capítulo 4 eles param. Bom, tem uma ideia, você pensa que é só hoje, né? Os cara pegaram os companheiros para mentir, para se estruturar, lá em Atos 4. Alugaram conselheiros para mentir, para parar. Parou. A obra parou literalmente, aí o Dário vai lá. Bom, enfim. E aí parou, lá no capítulo 4, versículo 24, então cessou a obra. Só que Deus faz o quê? Deus, é fantástico isso. Você e eu, nós nunca vamos falar assim para Deus, o Senhor não falou comigo, o Senhor não mandou ninguém para avisar. Não, lá no capítulo 5 de Esdras, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Acredita-se que o Ageu era um pouco mais velho e atingiu X pessoas. Aí Deus manda Zacarias, o mais novo, e esse Zacarias tem uma outra pegada, ele vai ver mais coisas, e é isso que eu quero falar com vocês. Bom, e então vai retomar a obra. E qual é a profecia deles? Rapidamente, no livro do profeta Zacarias, nós lemos 1 e 2 a semana passada, mas eu vou fazer um resuminho para vocês, porque assim, eu quero sintonizar o canal na história. Ó, Zacarias 1, no 8º mês do 2º ano de Dário. Então assim, passou Ciro, a obra parou, aí veio outro imperador, aí nesse Deus vai agir através dos profetas. Ó, no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. E ele vai falar com as pessoas que estavam ali, que ficaram 70 anos no cativeiro. Fala assim, olha, deixa eu lembrar vocês. Deus ficou muito chateado com seus pais. Por quê? Portanto, diz eles, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. E isso é profundo. Quer dizer, então, que o amor de Deus não quer barreira, não. É o seguinte, Deus vai permitir que você passe por situações para você entender o que é ser pobre de espírito, lá na oração de Jesus, lá no monte. Você tem que se sentir, em todas as situações, necessitado de Deus. Ele vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que em qualquer situação estão lá carentes de mim. E ele fala, tornai-vos para mim, e eu vou tornar para você. Por quê? Porque se você não busca Deus com fé, se você não busca Deus com a certeza de que Deus pode, Deus ele se sente impotente. Tem coisas que ele vai fazer na história que já era. Ele nem pergunta para você, porque a história já está escrita. Vai acontecer.
Não está aberta a discussão, nem minha, nem sua. Está escrito, a história da humanidade está escrito. O diabo vai ser julgado, eles vão ser lançados no lago do enxofre, tudo vai acabar, vai tudo para lá acabar. O problema é o seguinte, e eu e você? Nós vamos ficar nessa? Vai, não vai? Ó, falaram mal de mim, ó, falando, vamos parar a obra. Você vai colocar a sua fé nas coisas que você tem, o inimigo vai chegar, vai tentar te destruir, vai falar mal, vai derrubar aqui, derrubar ali, você vai parar a obra? Ou ele fala, ei, crê em mim, eu estou nessa. É isso que Deus está fazendo com esses homens. Deus enviou o profeta. E ele fala assim, olha, não desejais como vossos pais. Como assim? Aos quais clamavam os primeiros profetas. Deus enviava os profetas dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, olha a essência de Deus, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram. Eles, eu tenho, não tenho, quem é o imperador? Qual é o grande império? É esse, a Síria, é a Babilônia? Então assim, eles acreditavam que não. Então, Deus vai se manifestar através, vai reforçar até a fé de Zacarias, através de 8 visões. E essas eu quero falar com você no livro do profeta Zacarias. No capítulo 1 e 2, é muito lindo isso, pessoal. Deus vai chegar para o profeta e vai falar, vai mostrar cavalo, vai mostrar chifre, ferreiro, vai mostrar alguém, um homem medindo, vai mostrar o próprio demônio do lado do sacerdote. Vai mostrar o castiçal, 2 oliveiras. Vai mostrar um rolo, um livro. E é muito lindo. Vai mostrar um efa, um cesto. Vai colocar uma mulher dentro do cesto, vai vir alguém e vai levar embora isso. E aí você vai ver novamente alguns cavalos. Nossa, vamos ver o que Deus fala. Vamos ver? Primeira visão. Está no capítulo 1, dos versículos 7 em diante. Nós já lemos, eu vou rever, tá? Aos 24 dias do mês 1/10, ou seja, do mês 11, que é o mês de Sabate, no segundo ano de Dário, 2 meses depois, veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, filho de Baraquias, filho de dizendo, olhei de noite, e eu vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás deles estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Estava lá, ele vê. Não é lindo? Tudo bem, ver cavalo, ver homem no cavalo. E ele falou, e é isso? Você acha que o profeta não perguntou? E o profeta perguntou, e eu disse, Senhor meu, quem são esses? Para quem ele está perguntando? O próprio Deus que deu a visão. E disse-me o anjo que falava comigo, olha lá, o anjo falava com ele. A gente acha que não existe mais essas coisas, está aí. Eu te mostrarei quem são esses. Deus mostra. Se Deus te deu a visão, se Ele te deu a visão, Ele te dá a interpretação, sim ou não? É que a nossa mente está com 1000 coisas, e de repente Deus está mostrando tão simples que está acontecendo. Vocês vão ver algumas visões que Deus mostra para ele. E aí, bom assim, então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, esses são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila. E sabe o que ele está falando? É fantástico. Ele está olhando assim para trás, na história, e está pegando, poxa, o Império Egípcio, o Egito já foi um grande império, um cavalo. Opa, a Síria já foi um grande império, outro cavalo. Opa, Nabucodonosor, a Babilônia já foi outro império, outro cavalo. Agora a Pérsia é outro cavalo. Ele falou assim, que Deus usou a história, né, para instruir, para nos ensinar. E é isso que ele está falando. E diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Eu usei as grandes potências para medir, para dar medida de fé no meu povo de Israel. E assim, clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá
a Jerusalém. Então lembre-se, cidade destruída, sem o templo. Aí Deus envia o profeta e fala assim, olha, essa cidade não vai ser grande, vai ser notável, vai ser habitável. Então às vezes quando você olhar para alguém sem fé, você fala, cara, isso não tem mais jeito. Tem, lógico que tem. Olha com fé, olha o que Deus está fazendo na história. E olha só, e levantei os meus olhos e vi, eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, que são esses? E ele me disse, esses são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Então, os chifres significam poder. São os impérios. Então, assim, é uma outra visão falando da mesma coisa. É a segunda visão. Deus está dizendo para o profeta, ó, eu tô no controle de tudo, hein? Vocês pensam que não? Você pensa que não estou vendo? Você pensa que eu não sei das coisas? Eu sou o Senhor da história. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Alguns falam 4 ferreiros. Então eu disse, que vem esses fazer? E ele me falou dizendo, esses são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para o espalhar. Então, assim, vieram os governos, veio o Egito, voltou para o lugar, tinha a Síria, depois veio a Síria, quer dizer assim, são potências que Deus foi utilizando para educar Israel. Mas Israel começou a fazer aliança, nós vimos, com outros impérios e não buscou a Deus. Primeiro a Síria veio, cai por terra lá de cima o reino do norte. Depois, mais 200 anos, o reino do sul também segue o mesmo modelo, não aprende, vem o Império da Babilônia e destrói tudo. Então, Deus está mostrando que Ele é o Senhor da história. Capítulo 2, Zacarias, ele vai ter a terceira visão, são 8. Deus alimentando a fé do profeta, dando visões sobrenaturais para o povo entender que ele é o Senhor. Tornei a levantar os meus olhos, capítulo 2, versículo 1, e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Pode ser uma vara, lá em Apocalipse vai falar uma vara. Um cordel pode ser um rolo. E aí, ó, eu coloquei mais para vocês entenderem. Pode ser um rolinho assim, um cordão, barbante, nesse sentido. Vai medir. E eu disse, para onde vais tu? Ó, nós estamos vendo uma visão sobrenatural. E é isso que está faltando para a gente, sabia? A gente quer viver de fofoquinha, de fatos. Vamos buscar sobrenatural. Vamos ver coisas sobrenaturais. Vamos falar com Deus. Pensa, meu. É fantástico. Ele está em outro nível ali. E ele me disse, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Ei, tudo bem, preciso fazer um regiminho aqui, né? Em relação à largura. Mas você acha que Deus não sabe tudo que a gente pensa, que a gente faz? É isso que ele está falando. Vou medir Jerusalém. Ela não está habitada? Você vai ver o que eu vou fazer. Vou habitar. Olha que fantástico. E eis que saiu o anjo que falava comigo. E o outro anjo lhe saiu ao encontro. Olha só. E disse-lhe, corre, fala a esse jovem dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Ó, você olhar para um terreno baldio. Olha que fé, hein? Você comprou o terreno, aí você olha assim, pô, e agora? Pedreiro tem. Pedreiro chegou aí, ó, firme, forte. Mas aí você olha para o cara, não tem dinheiro. Deus fala assim, ó, vai construir. Deus fala, Jerusalém vai ser habitada. É com fé. Ele está animando um povo que parou a obra. Nós estamos lendo o livro do profeta Zacarias. A obra tinha sido parada porque os inimigos ameaçaram, fizeram mentira e parou. Deus então diz assim, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Sabe que Deus vai ser um muro de fogo, ninguém entrará? Desde que, qual é a condição? Que você abandone os seus maus caminhos e ande segundo os mandamentos de Deus. Ninguém entra na sua vida. Vamos jogar a flechinha, vamos tentar. Mas se você estiver andando com Deus, é perda de tempo para o inimigo. E ele está falando, Jerusalém, pela fé, Jerusalém será habitada. E o povo olha lá para aquela cidade
destruída, as pessoas voltam a reconstruir o templo. Depois dá uma desanimada, aí vem Neemias, vamos construir a cidade. Fecha as cidades. É fantástico. Aí fala assim, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó, Sião, escapa tu, que habitas com a filha da Babilônia. Então é o seguinte, o reino do norte foi espalhado. Era uma estratégia de guerra, espalhar, misturar tudo. A Babilônia veio com o pessoal do sul, do reino do sul, e vai habitar lá na Babilônia. É isso que ele está falando, olha, eu sei toda a sua história. E assim, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu... Quem já viu essa expressão, que você, olha que lindo, é você mesmo, você é a menina dos olhos de Deus. Aí você fala, que bonito, poético. E se você pesquisar o que significa isso, é muito lindo. Você que anda na presença de Deus, olha se você vai encontrar. O termo comumente utilizado em prosas e poesias para se referir à íris e à pupila dos olhos. Olha que lindo. A íris é um tecido diafragmático que controla, ao contrair e relaxar, a entrada de luz. Ele está dizendo que os filhos, os que buscam a Deus, têm o poder, olha que lindo, de ser filho de Jesus Cristo, mas assim, você controla a entrada de luz na sua vida. Então, mexer com você é tocar nas meninas dos olhos de Deus, porque Deus é a luz da sua vida. E ele fala, não toque nos meus filhos, porque você estará tocando nas meninas dos meus olhos. É fantástico, para você pensar. Bom, 3 visões. Qual foi a primeira? Os cavalos. Qual foi a segunda? Os chifres, o poder, os ferreiros. A terceira, um anjo que ia medir. Olha só, 4ª visão, são 8, segura aí. Capítulo 3, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, presta atenção que delicado agora. O qual estava diante do anjo do Senhor. Quer dizer, o cara buscava Deus. Olha, o cara era temente a Deus. Só quem estava ao lado dele? Satanás estava à sua mão direita, para lhe opor. Então, fique sabendo que se você não buscar a Deus, o Satanás vai estar lá te enchendo o saco. Se você buscar a Deus, ele vai estar lá. Mas eu não tenho opção. A função dele é essa. É destruir, desestruturar, matar, te afastar. E aí Deus revela na 4ª visão isso. O sumo sacerdote estava ali. Deus levantou Josué como sacerdote. Levantou o Zorobabel como governador. Ele levantou dois homens. Um de trabalho, que vai, a Marta e a Maria. Lembra lá no Novo Testamento? Uma ficava aos pés estudando. E a outra arrumando a casa, mais ou menos assim. Então, Deus, só para você entender a brincadeira. Jesus, então, Deus ele levanta o Zorobabel. Vamos lá, pessoal. Que é o chefe da obra. Vamos. Senão você não faz nada, né? Se deixar, não, Toninho? Vamos, Zé. Aí tem aquela piada, massa mole. É a massa mole ou o cara que está mole para fazer a massa? Tinha lá o Zorobabel aí, ó. Aí, não é isso, Toninho? Se não deixar o Zé, fica lá a massa lá, não faz. Então é o seguinte, o Zorobabel era esse cara. O Josué era o que buscava, que invocava. Deus está revelando isso para um profeta. Para animar o sacerdote. E ele fala, Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, através do anjo, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém. Ele te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Fantástico. Então assim, se o Senhor te escolheu, pode deixar o diabo se levantar. Pode deixar as pessoas... Sabe o que você tem que fazer? Nada. Além orar, não vai ter mágoa de ninguém. Deixa Deus cuidar das meninas dos olhos dele.
que é você. É você. Continue buscando. O sacerdote estava lá, buscando, levantado por Deus. Deus está mostrando para o profeta, ó, eu escolhi esse sacerdote, hein? Não é brincadeira não, apoia ele. Eu escolhi. Está lá. E o Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Olha só, quer dizer, o Josué, ele era uma pessoa pecaminosa também. Só Deus escolheu, mas quando Deus escolhe, você fala assim, mas e eu? E eu não sei fazer nada. Deus te escolheu. Ele vai te preparar e na hora certa ele vai falar, faz isso, faz aquilo outro. Por enquanto, se alimenta, se prepara, participa, ajuda aqui, ajuda ali. É um corpo. Está ouvindo bem? Você vai ser a orelha. Está enxergando bem? Você vai ser os olhos. Está praticando bastante esporte? Vai ser o braço, a mão. Um exemplo. E ele respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai essas vestes sujas. Não quer servir a Deus? Quando Deus escolhe Josué, você quer ir me servir? Ele está revelando para o profeta, olha, ele estava lá, sendo levado, né, pela falta de fé do povo que estava lá, mas ele decidiu. E Josué disse, e a Josué disse, eis que tenho feito com que passe a ti a tua iniquidade, se afaste, passe de ti a iniquidade, e te vestirei de vestes. Então, quando ele colocou no coração de vir ajudar Zorobabel a reconstruir o templo, Deus fala assim, é você, vem cá. Perdoados estão os seus pecados. Ele está revelando isso para o profeta, ó, eu escolhi esse cara aí, pode ajudar, pode apoiar. Deus pode falar isso de mim? Pode falar isso de você? Você está com o coração na obra, está adorando a Deus, nesse sentido, é isso aí. Não adianta você não estar sozinho, existe um mundo espiritual. Observe que o Zacarias aí, ele está vendo anjos, está vendo visões, vendo o diabo, ele está vendo o sobrenatural que existe. E disse eu, ponha-me uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-a de roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Que é aquela roupa ali que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó. Essa roupa, ó, ele assim, ó, eu escolhi. É isso, agora pode seguir. E ele fala assim, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Sabe o que é cuidado? O sacerdote, vocês vão ver isso é importante para o próximo capítulo, para o próximo livro, que é Malaquias, não falta domingo que vem, você vai se surpreender. Deus escolheu o sacerdote com essa função, guarda os meus átrios. Você vai ter livre acesso. E aí, o que é guardar os átrios? É saber o que e como nós temos que oferecer as coisas no altar. Ensinar o povo a como se deve adorar a Deus. Essa é a função do sacerdote. Ele estava lá. E ele fala assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de mim, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Fala assim, olha, prepara aí essa casa, porque você não tem noção, nela pisará o Messias. Por isso que ele vai falar que a glória do segundo tempo é maior do que a glória do primeiro tempo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Onde Deus está, não pode haver a iniquidade. Deus está falando para, olha, vocês vão ver, você fica firme aí, Josué. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vai ter um momento que você vai sentir a presença de Deus e você vai querer que todo mundo esteja com você. Não é lindo demais? Quinta visão, capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como homem que é despertado de um sono, do seu sono, e disse-me, que vês?
Eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isto? Observe que ele está perguntando para quem está dando a visão para ele. E aí hoje vai explicar. A visão era mais ou menos essa aqui, ó. Os castiçais, as lâmpadas, aqui um vaso, o azeite sendo derramado e 2 oliveiras. Aí se você pegar um momento, o que Deus está fazendo naquele momento da história? Ele levanta 2 pessoas, o Zorobabel, para lá, vamos lá fazer, pessoal, põe aqui para cá, põe para lá. É o chefe de obra. E o Josué, que é o sacerdote, intercedendo, e o diabo lá enchendo o saco, mas ele está lá. Aí, Deus mostra para o profeta, tá vendo isso aqui? Ó, as lâmpadas estão sendo acesas, o azeite está sendo derramado, e eu levantei 2 pessoas, É isso que ele vai falar. Mas ele não podia falar abertamente? Não é isso que nós gostaríamos? Chega amanhã, Deus fala assim, Cícero, amanhã vai acontecer o seguinte na sua vida, isso. Nós gostaríamos que ele fosse mais explícito. Mas quando você se aproxima dele e ele dá visões, ele mesmo te dá a interpretação. Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo, não sabes tu o que é isto? Ó, para o profeta que estava buscando intimidade com ele. Ele disse, eu não, senhor, eu não sei não. Humildade. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, que é o governador que ele levantou para conduzir o povo, dizendo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você não vai torcendo o pescoço do irmão que está ao seu lado, do primo, do vizinho, de alguém da família, você não vai fazer com que ele enxergue a Deus. Ele pode enxergar a Deus através da sua vida, através da sua mudança, através das suas atitudes, na verdade. Às vezes, mas por quê? O Espírito Santo vai colocar no coração dele, mas que Deus ele está servindo? Que igreja que ele está indo? Com quem ele está andando? Então, ele levanta o Zorobabel e responde mais, dizendo-lhe, quem são essas 2 oliveiras? Uma à direita e à esquerda do castiçal? Respondeu outra vez, que são aqueles 2 ramos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem desse azeite dourado? Aí ele fala assim, ele me falou, dizendo, não sabes tu isso? Não, sei não. Então ele me disse, esses são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Que é quem? Zorobabel e o Josué, que ele levantou, moveu o coração, e eles estão lá tocando a obra, sendo exemplo de liderança. O líder vai lá e faz junto. Está lá, o Zorobabel, está lá na frente fazendo. Pega aí, empurra para cá. Nesse sentido. E está lá o Josué dando exemplo de buscar a Deus. E Deus está confirmando, estou derramando azeite na vida desses 2. Eu levantei os 2. Bom, vamos embora. 6ª visão, são 8, segura aí. Capítulo 5. Essa visão vai ser fácil você entender, porque você está com ela na mão, ou está conectado com ela. Sim ou não? Aí vamos ver. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. Volante, né? Um rolo volante. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Côvados aproximadamente 70 centímetros, 20, 1,7. É isso aí, um livro grande. Está vendo um livro grande? Faz aí a multiplicação. E aí, olha só, então disse-me, olha, presta atenção. Esse livro que está na sua mão, ele pode ser a bênção ou pode ser a maldição. Vamos entender? Então disse-me, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado conforme está estabelecido de um lado do rolo. Como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está escrito do lado do rolo. E eu trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu
palavra de Deus é inegociável. Reescreve. Para moldar no seu padrão de vida. Reescreve. Tenta se justificar. Tenta. Se Deus não mudou, a essência de Deus, muito menos. Não, mas há 4.000 anos atrás, o homem era homem como é hoje. Igual. Nós somos piores. Porque nós temos o conhecimento. Nós sabemos o que eles fizeram. E a gente comete os mesmos erros. E está aí, ó. Deus permitiu que a palavra dele fosse escrita para a gente errar menos. Está aí. A Bíblia está escrito. E permanecerá no meio da sua casa e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ah, mas eu não li, eu não achei. Amados, não adianta. Onde estiver a Bíblia, se você não ler e praticar o que está escrito, tudo, a justiça de Deus será manifestada através da palavra. Lá no Antigo Testamento, nós não estudamos isso, vamos estudar ainda. Já estudamos aqui, é claro, mas assim, quando Deus, lá no livro de Deuteronômio, quando o povo antes de entrar na terra, as gerações que chegaram à terra prometida são os filhos daqueles que saíram. Todos aqueles milhões, um pouco de milhões, não creram em Deus, não entraram, os filhos entraram. Aí Deus pediu para Moisés falar de novo as leis. É o segundo livro, Deuteronômio. E lá no capítulo, lá tem um monte, eles vão subir, vem cá, isso aqui é o monte da bênção. Tá bom? O Monte Ebal. Aí, se vocês cumprirem as palavras de Deus, todas essas bênçãos cairão sobre a sua vida. Entenderam? Entendemos. Vamos lá para outro monte. Se você não cumprir, essas maldições vão cair. Aí o profeta está repetindo isso. Lembra do rolo? Não. Então está aqui. Bênçãos ou maldição. E ele fala que o mau uso da palavra atrai a maldição para o lugar da palavra. Quer dizer, vocês precisam, o que ele está falando para o povo, Josué, fica firme aí, você é sacerdote, hein? Você tem que ensinar esse povo a adorar a Deus. É a sua responsabilidade. Vamos embora. Aí, uma das visões mais lindas, que é fantástico, vamos ver se você vai entender. Você vai que é autoexplicativo, mas olha só. 7ª visão, são 8. E saiu o anjo, que falava comigo dizendo, levanta agora os teus olhos. Ai, levanta os olhos para ver. Levanta a cabeça. Olha para o céu. Foi isso para você. Olha com fé. E vê que é isso que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. Só para vocês entenderem, efa é uma cesta. Uma cesta. Como assim cesta? Sabe aquela cesta de, não sei, aquele material, né? Palha. Tipo palha, né? Vibra, olha lá. Vibra. É uma cesta, é um efa. Uma cesta, para caber uma pessoa. A cesta sabe aquela cesta de roupa que você põe lá? Balaio, aqui, ó, diretamente dos Estados Unidos, da Bahia. Balaio. E aí, olha que lindo, o profeta vê, disse ainda, olha só, este é o aspecto deles em toda a terra, balaio vazio, está lá. E ele disse, esta é a impiedade. Que é esta? Uma mulher. E a lançou dentro do efa. E lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. Então, levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e agitavam o ar com suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam elas o efa? É como se... E Deus vai explicar. Deixa eu ler com vocês. E ele me disse,
para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, Babilônia. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. O que Deus está falando é o seguinte, na sétima visão. Ele está pegando, olha a ideia. Ele está pegando aquele éfa, aquela cesta. Está colocando dentro da éfa uma mulher representando toda a iniquidade, todo o pecado. Colocando uma tampa de chumbo. E pegando 2 anjos, ó. Leva o pecado daqui. Hã? E aí? Vamos entrar no balaio? Senhor, põe meu pecado dentro desse éfa aí, some com ele daqui. Eu não quero contaminar esse lugar aqui, não. Esse lugar aqui é santo. Então, na reconstrução do templo de adoração, Deus falou assim, olha, eu posso purificar o pecado. Eu purifiquei o sacerdote, ele está me ungindo. Eu estou ungindo o líder, Zorobabel. São as 2 oliveiras. Eles estão ali cercando, um cerca do lado, outro cerca do outro. Deus está derramando os castiçais que representam a igreja ali, o óleo da unção. Mas ele fala, é necessário retirar a iniquidade. E esse símbolo é fantástico. Depois você pesquisa aí, a 7ª visão de Zacarias, para você ver esse cesto. Fizeram a mulher dentro e os anjos levando embora. Levando o pecado embora. Levando embora o pecado. E aí, no capítulo 6, tem a 8ª visão, que outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis 4 carros saíram dentre 2 montes. E esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro brancos, e no outro carro cavalos malhados. Alguns vão falar que realmente assim são as guerras imperando. Vem primeiro o cavalo vermelho representando a guerra, não é isso? Depois vem o cavalo branco, aquele sentimento de paz. Vem o amarelo, que são as pestes, as doenças que vêm depois das guerras, com tantas mortes ao ar livre, igual os filmes que você assiste. Mas o que Deus está mostrando para ele, para o profeta, é que é o seguinte, ô Zacarias, né? Eu sou o Senhor da história. Eu usei as nações para ajustar o meu povo, não é para punir, né? Para moldar o meu povo. Meu povo não quis me ouvir. Eles estavam querendo se assemelhar a outros povos. Já que é assim, os outros povos que eles queriam ser iguais, viraram potências e vieram buscar. Já que você quer ser igual a mim, você é meu. Pronto, uma lógica meio satânica, está lá. Se você buscou. E respondi dizendo ao anjo que falou comigo, que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo, esses são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavaleiros pretos sai para a terra do norte, vai para a Babilônia, para lá. Os brancos saem deles, um momento de paz, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrer a terra. E ele disse, ide, percorrer a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o espírito na terra do norte. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças do sumo sacerdote Josué, filho de Zodaquias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O Josué vai estar ali edificando espiritualmente o templo. Zorobabel está dando aquela força como mestre de obra. O Josué ele vai implantar, vai fazer as pessoas lerem a palavra para buscar a Deus. Mas no tempo certo viria o Messias, o renovo, e ele literalmente ia edificar um templo. Aleluia! Esse livro é fantástico. Por quê? Porque agora, nós temos aqui alguns minutos, são mais 8 capítulos, onde ele vai dar instruções apenas. Então eu vou ler alguns pedacinhos, tá bom? Para você entender. Mas o que ele está confirmando através do profeta Zacarias é, ei, não está aberta a discussão. O templo será restaurado.
vocês têm que aprender da palavra para saber me adorar, saber como fazer as coisas, como oferecer, não é para oferecer qualquer coisa, não. É para oferecer o melhor. Ele vai falar, e o sacerdote foi ungido para isto. E o povo, vocês vão ver, vai continuar fazendo isso. Só que o povo dá uma acomodada. Porque parece que nós perdemos a intimidade com Deus na primeira luta. Perdemos a fé. E aí você começa a fazer para mostrar para o outro que você está fazendo. Mas intimamente você não está mais com vontade de fazer. Você perdeu o temor. Vai acontecer com esse povo. E eu digo isso baseado no próximo livro, que é o profeta Malaquias, que ele vem mais ou menos uns 100 anos depois. A vida vai continuar. Pessoas vão nascer, e aí outros vão ensinar, outros vão fazer coisa errada, vão tentar encontrar uma maneira, mas nessa aqui está escrito dessa maneira que eu posso. Todas as coisas me são listas. Realmente, né? Mas não lê a de baixo, nem tudo convém. Então assim, aquela geração vai começar a fazer isso. Aí Deus vai levantar um homem chamado Malaquias. Não falte na próxima semana, porque eu só vou ler alguns versículos aí. Por quê? Qual é o falso jejum? Fala, capítulo 7, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuasses e planteasses, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos que vocês ficaram lá, porventura foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Lá na Babilônia, vocês estavam lá jejuando, foi para mim mesmo? Ou foi para falar para os outros que vocês estavam jejuando? Não sei, Deus está dizendo que não foi. Foi para mim mesmo que você jejuou? Para quem que você falou que estava jejuando? Não é para falar. Bom, e daí? E aí, ou quando comesses, ou quando bebesse, olha, quando você come, você bebe. Não foi para você mesmo que comesse ou bebesse? Não, eu tomei só número 1. Aí o irmão tomou do 1 ao 51. Pode comer? É porque, teoricamente, crente não bebe, nem fuma, come, né? Mas o que ele está falando é o seguinte, comeu ou bebeu, dê glórias ao Senhor. É por isso que você vê nos botecos, os caras, não, isso aqui primeiro é para o santo. Sim ou não? Nem o gole do santo te dá, você bebe tudo. Tudo para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, não vos embriagueis. Quer dizer, antes, enchei-vos do Espírito. É um mandamento. Mas vamos embora. Aí o sacerdote estava lá. Aí versículo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade. Você é meu sacerdote? Então executa o juízo de verdade, mostra piedade, mostra misericórdia para cada um do seu irmão. Ao invés de ficar, estou jejuando, tenho dom, tal, sabe? É isso aí, É isso que ele está falando. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. Se Deus está revelando através do profeta, é porque estava acontecendo isto. E Deus não gosta disto. Ou Deus mudou? Ou só quando convém mudar a interpretação da palavra aqui que eu faço isso? Então, quer dizer para você o seguinte, que o homem é homem, nós somos maus, pessoal. Eu e você, nós somos maus. Nós somos, nós somos maus. Sem Deus, eu não sou nada, você não é nada. Mas Deus continua sendo Deus, sem mim e sem você. É isso que a gente ensina. E Deus está falando, olha, dá para cuidar do irmão? Dá para você amar o seu irmão? Não ficar tramando mal no seu coração? Está aí. Eles, porém, não quiseram escutar. E deram-me o ombro rebelde. E ensurdeceram os seus ouvidos, né? Ficaram surdos. Para que não ouvir. Eu não quero ouvir. Não vou mudar. É isso, não vou mudar. Estou certo. Você está errado. Deus está errado. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela,
nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Então, assim, vocês vão cometer os mesmos, o que ele está falando, vocês vão cometer os mesmos erros antes de vocês voltarem. A terra foi destruída porque estava assim, vivendo, cada um faz o que quer, lá, vivendo de aparência. E aí eles estão voltando, estão reconstruindo, vocês vão cometer os mesmos erros? Porém, se você continuar firme, no capítulo 8, ele fala assim, tornei a pensar nesses dias, tornei a pensar nesses dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá, não ter mais. Quer dizer, quando você muda de atitude, Deus olha para lá, Ele respira o seu louvor, a sua adoração, e só derramam bênçãos. Ele respira, o que sai do meu coração, do seu, fala, vou derramar a bênção lá. Não tem como. É isso que ele está falando. Ele está voltando a derramar. Essas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Isso é do Antigo Testamento? É? Executai juízo de verdade, de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Amados, e aí ele vai continuar com as bênçãos prometidas no capítulo 9, capítulo 10, tá bom? E eu só peguei 2 ou 3 versículos, e aí, promessas de Israel, ele vai fazer promessas, por quê? O povo vai começar a andar na presença dele, tá bom? E eu queria só terminar, que da mesma maneira que passou o rolo, se você não fizer as coisas, a maldição vem, então falando assim, eu faço o bem, só vai vir bênção na sua vida. E aí o diabo vai estar lá enchendo o saco, Atazar não, lembra? Mostrou a visão, o Josué buscando a Deus, o diabo acusando. Mas o anjo repreendeu. Então ele fala assim, lá no capítulo, vou finalizar, tá? Aqui, naquele dia, capítulo 12, protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. Quer dizer, aquele que você acha que é o mais fraquinho de vocês, vai derrubar gigantes, porque a força dele vai estar no Senhor. Olha só que lindo. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra você, contra Jerusalém. E aí são mais 2 capítulos que ele vai falar de bênçãos, que vai derramar o Espírito dele de graça e súplica, e olharão para Deus. E eu quero parar, que ele vai terminar os capítulos 13 e 14 assim, derramando bênçãos sobre o povo de Deus. Ele vai repetir. E essa repetição, eu estou lendo com você aqui, mas é um mês depois, sabe? Aquele cara que vai no culto uma vez por mês, e Deus pega o cara, para você. Aí ele volta depois de 2 meses, ele repete. Porque a gente lê na sequência, mas tem um tempo. Aí ele vai falando, vai fortalecendo, vai falando, vai fortalecendo. Então você tem que saber que a sua força está no Senhor. E eu quero convidá-lo, amados, na próxima semana, a estudar o profeta Malá. É o 12º profeta. Vamos conseguir. Por quê? Assim como vem esse profeta, e ele morre e vai embora, o povo, já que não tem profeta, já que os sacerdotes estão ali, não estão muito exigentes, então o povo começa a fazer coisas por fazer. Aí Deus levanta um homem chamado Malaquias, e ele vai direto, vem cá sacerdote, vamos conversar um pouquinho. E é o livro do profeta Malaquias. Eu quero convidá-los a estarem aqui conosco na próxima semana, tá bom? Obrigado pela sua presença, continue com Deus.